no caso. Sim, pode ser o mais completo em todos. Certo? Então, boa noite. Hoje, dia 29/9. Gente, passou uma barata voadeira bem aqui do meu ladinho. Super legal, na hora da aula. Veio daqui. Aí, eu estava tirando a dúvida do Adalto antes de começar a gravar. Para quem está com o trabalho mais completinho, com todos os tópicos já até agora solicitados, o que vocês precisam de fazer? Vocês vão precisar de postar nos anteriores. Eu preciso que vocês tenham postagens em cada um dos tópicos, ok? Eu preciso porque para dar nota, eu só consigo dar nota se você postar. Se você não postar, não tem nota. Mesmo que você poste lá na frente um outro tópico mais completo, eu não consigo dar nota para vocês. Tudo bem? Então, postem. Outra pergunta do Adalto, antes da gente começar a gravar, foi que se precisava da correção do orientador para poder postar. Não tem necessidade para essa fase, certo? Então, por exemplo, vocês já fizeram objetivo e tal coisa, vai lá e posta. Aí, quando, por exemplo, o Hélio corrigir, na próxima fase já vai vir com a correção dele, na próxima postagem. Então, vocês vão estar postando. Aí vai ter alguma vez, por exemplo, depois, lá para o dia 10, eu vou falar para vocês assim, a próxima postagem tem que vir com a correção do orientador, para eu poder ajudar vocês, né? Aí tem que vir com a correção dele. Mas aí eu aviso para vocês. Por enquanto, não. Mas se ele mandou, vocês já vão arrumando para postar do jeito correto. Tá certo? Mais alguma dúvida, Adalto? Meninos? Letícia, Ana, Aline, Cleiton, Lu? Tudo certo, professora. Certo? Então tá. A aula passada, nós não tivemos aula presencial, nós tivemos aula assíncrona, onde vocês iriam escrever o TCC de vocês para tentar postar já as partes que vocês não haviam feito. E aí, antes dela, nós tínhamos visto como fazer o referencial teórico. Lembra que referencial teórico, fundamentação teórica, revisão bibliográfica é a mesma coisa. O que é essa parte? É a parte que vocês colocam tópicos e a partir desses tópicos vocês vão desenvolver a parte do texto para o público, né? Poder visualizar o que você quer demonstrar no trabalho de vocês. Ainda não é resultados. Então, é a parte onde vai vir o histórico, é a parte onde vão vir os conceitos, é a parte onde vão vir dados bem relevantes dos trabalhos de vocês. Então, lembra que é a fundamentação da teoria. Beleza. Metodologia, eu passei o textinho para vocês, meninos, só para eu lembrar. Ou a gente ficou faltando metodologia? Eu lembro, metodologia ficou para explicar ainda. Então, era hoje. Que a gente pulou metodologia para ir para a revisão da literatura. Eu só falei sobre qualitativo e quantitativo, eu acho. E aí ficou de eu passar junto com o textinho para vocês, né? Deixa eu encaminhar aqui no grupo um modelinho de revisão da literatura. Deixa eu... ADM... Espera. Vou mandar para vocês um modelo de um trabalhinho de revisão da literatura, de metodologia de acordo com a revisão da literatura, tá? Vai ser da seguinte forma, prestem atenção. A metodologia, ela é a minha receitinha de bolo. A metodologia é onde eu vou falar o passo a passo para desenvolver a minha pesquisa. Então, é na metodologia que eu tenho que falar qual é o tipo do estudo, qual é o período que eu vou estudar, qual é a área que eu vou abordar, qual é a forma com que eu vou abordar. Então, as datas, quais são os sites principais que eu vou abordar. Então, eu preciso de verificar isso na minha metodologia.
Espera aí. Deixa eu mostrar um para vocês. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar uma metodologia para vocês, mas a que eu mandei no grupo tá como futuro, eu acho, deixa eu ver. O PCC tem que ser com os verbos no passado. Vou escrever aqui. Com os verbos. Então, para desenvolver sobre esse trabalho, eu preciso de ter uma noção que a minha metodologia é no passado. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês está no futuro, porque o trabalho deles é TCC 1 e 2. Deixa eu mostrar. Metodologia, onde você está? Achou. Ó, vocês estão enxergando minha tela? Sim. Materiais e métodos ou metodologia é a mesma coisa. Então, o que vocês vão falar? Vocês vão falar que o presente trabalho, esta pesquisa foi desenvolvida com base em pesquisas qualitativas ou quantitativas. Vamos lembrar o que é qualitativa e quantitativa. Quantitativa, normalmente, é aquela que eu vou usar números, que eu vou usar questionários, né? Que eu vou abordar questionários. Por exemplo, eu tenho quantidade de material, eu tenho pessoas que eu vou fazer entrevista, eu tenho quantidade, eu tenho quantitativos para desenvolver sobre isso. Então, quando eu abordo sobre quantitativa, é de quantidade, certo? Quando eu quero fazer um trabalho onde é qualitativo, é diferente. Eu vou buscar artigos, eu vou buscar livros, eu vou buscar revistas, mas eu não vou para campo, eu não vou utilizar uma base de dados, né? Então, é uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? Diferenciar se seu estudo é qualitativo, de revisão bibliográfica, ou se seu estudo é quantitativo, um trabalho de campo, né? Já pensa aí na sua cabeça. Seu estudo é qualitativo ou seu estudo é quantitativo, né? Se você está fazendo uma revisão da literatura, é qualitativo. Aí você colocou lá isso, colocou lá que seu estudo é qualitativo, de revisão bibliográfica. Aí, você precisa de buscar um autor, autores, que explica o que é uma pesquisa qualitativa, para que alguém leia e entenda o que é o seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, segundo Lakatos, a pesquisa qualitativa analisa e interpreta aspectos de complexidade do ser humano. Interessante. Gente, vocês viram a barata? Pera. Não vou dar aula aqui. Pronto. A senhora pagou bem na hora de nós ver a barata. Vocês não viram? Vocês não viram o que ela fez? Que ela voou na minha cara e eu saí correndo? E agora eu não sei se ela passou pela janela. Alguém viu? Minha cachorra tá correndo atrás dela. Então quer dizer que tá bem, né? Ai, gente. Na cadeira, bom, que eu não vou sentar lá tão cedo. Pois é, voltando à nossa aula, porque a barata estava voando para mim, se ela vir passar, eu vou de novo. O que nós vamos ver? No geral, o que eu vou tentar ver aqui na minha metodologia? Um autor que explique, né, sobre a pesquisa de caráter qualitativo, né? E aí eu vou ter que buscar isso. Professora, mas aonde eu busco? Vamos lá na nossa plataforma. Espera aí. Vamos lá na nossa sala.
Aí, aqui tem, ó, como fazer a metodologia em 3 passos, um vídeo. Tem o vídeo. Mas aí, na nossa salinha aqui, tem a parte do PDF, ó. Tá aqui a parte do PDF. Então, tem aqui, ó, como fazer a metodologia, quais os tipos de pesquisa, segundo o Gil, quais são os tipos de pesquisa. Então, o que que vocês vão fazer? Clica aqui, ó, em metodologia, vai abrir um material do Gil, Gil 2008. Aqui ele explica isso, que vocês têm que colocar no trabalho de vocês, ó. O que que é a pesquisa exploratória? Ele vai explicar o que que é a explicativa. Ele vai falar o que que é a bibliográfica. Ele vai falar o que que é a documental. O que que é experimental. Então, o Gil, ele explica isso tudo. Ó, o que que é um estudo de campo, o que que é um estudo de caso, o que que é uma pesquisa de ação. Então, vocês podem usar essas explicações aqui do tipo da pesquisa ou daqui, quer ver? Metodologia segundo Gil. Tá aqui, ó. O estudo descritivo, exploratório, tem tudo, tá? Estudo de análise, tal coisa. Então, vocês vão poder abordar qualquer um desses, certo? Até aí, beleza? Beleza? Tá dando para entender? Então, aqui onde eles colocaram, por exemplo, segundo Lacatos, a pesquisa qualitativa é tal coisa. Tem lá na plataforma, mas vocês podem buscar em outro artigo. Aí lembra que ele falou o que era uma pesquisa qualitativa e ele falou também o que é uma pesquisa da revisão da literatura, né, bibliográfica. Aí ele arrumou aqui, ó, Medeiros, em 2008, fala que pesquisa bibliográfica é tal coisa, tal coisa e tal coisa, né? Então, vocês vão verificar dessa forma, esse tipo aqui de pesquisa. Achou 2 autores, um que falou o que é qualitativo, um que falou o que é revisão da literatura. Ou se seu trabalho é quantitativo. Um vai falar o que é quantitativo e o outro vai falar o que é uma pesquisa de campo, por exemplo. Então, vocês vão fazer essa primeira parte e todo o material está aqui, se vocês quiserem, tá certo? Se você não quiser pesquisar em outro local. Aí, a segunda parte, lembra que eu falei que as pessoas têm que entender o que é seu trabalho? O estudo foi, porque o trabalho de vocês é PCC, é só um, foi realizado entre os meses de julho, não, qual que nós começamos? Julho. Agosto de 2021, agosto a dezembro de 2021. Com previsão de término nos meses tal, certo? Os principais meios de pesquisas foram onde você mais pesquisou? Foi no Google Acadêmico, no Cielo, no Conselho Federal da tal coisa, Constituição Federal. Um exemplo, o principal que vocês vão usar é o Google Acadêmico, né? E aí as principais palavras-chave de definição: contabilidade, terceiro setor, um exemplo aqui dos meninos, profissional contábil, que esse aqui é da contabilidade. Quais serão suas palavras-chave? Vamos dizer que você está falando aí sobre qualidade de vida durante a pandemia. Suas palavras-chave vai ser pandemia, QVT e empresa e RH, um exemplo. Então, a gente vai utilizar as principais palavras-chave que você usa para pesquisar. Então, seria aquelas palavras que você vai lá para o Google Acadêmico e vai utilizar elas para pesquisa, né? Seria principalmente elas. Então, o que teve no seu trabalho? Os meses e o ano que você vai fazer. Principais meios de pesquisa, os principais sites de pesquisa. Principais palavras-chave utilizadas para pesquisa. E que sua pesquisa, ela vai abordar toda a parte ética do seu trabalho. Então, você precisa
de abordar que seu trabalho não vai infringir a ética a hora de uma. Então, sua metodologia, ela tem início, meio e fim. Início, você falou se ele é qualitativo ou quantitativo, você explicou o que é quantitativo ou qualitativo. Se ele é quantitativo, você vai falar sobre estudo de casos. Se ele é qualitativo, você vai falar sobre revisão da literatura de acordo com autores. Vai falar quando que ele vai ser desenvolvido, principais sites que você pesquisa, principais palavras-chave e, por fim, que você está seguindo as normas da ética. Se seu trabalho for de campo, aquele trabalho que você vai passar um questionário na empresa, por exemplo, aí vai vir aqui. Será aplicado um questionário com quantas pessoas? Questionário com 10 perguntas, a 100 pessoas com a idade de 18 a 30 anos que trabalham naquela empresa, entendeu? Vocês vão abordar isso. Todo mundo entendeu? Entenderam, meninos? Dar aula no sofá é ruim. Todos entenderam? Então, vocês irão abordar essa parte metodológica. Quanto maior, quanto mais vocês podem abordar em si da metodologia, lembra da receitinha de bolo que vocês vão poder colocar? Ela vai ser a parte mais importante para vocês. Essa parte de alguém poder ler o seu trabalho depois e refazer o seu trabalho. Então, a função é alguém ler e falar assim, nossa, eu amei esse trabalho, eu vou tentar fazer um trabalho parecido. Cadê minha metodologia? Faz assim, 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 que vai dar parecido. Certo? Então, a metodologia, ela é isso, e ela é extremamente importante para que vocês consigam abordar no trabalho de vocês. Então, lembra, deixa eu voltar aqui, vamos lembrar das nossas datas? Deixa eu brincar aqui, só para a gente lembrar. Justificativo, objetivo, já era para ter postado. Aqui, introdução, né? Ou revisão da literatura, depende da... Revisão da literatura é o mesmo que referencial teórico, tá, gente? Professora, Oi. no caso aí, que nem eu falei aquela hora, que já está no padrão, aí eu posto em cada tópico desse aqui, eu posso postar a mesma coisa, num, no Pode outro, no postar outro, a que já mesma tem coisa. que estar tudo junto, né? Isso, pode postar a mesma coisa em cada um dos seus tópicos, já que ele está o mais completo, né? Entendeu? Certo. Você posta ele para os anteriores. Aí, pessoal, presta atenção. Nossas datas aqui. Tinha aqui, primeira versão dos resultados, dia 7/9. Mas aqui, eu vou organizar as datas com vocês aqui hoje. Hoje é dia 29/9. Prestem atenção. As provas acabam dia 9 de setembro. Começa segunda, dia 4, e acaba dia 9. Eu vou colocar para... Outubro? As provas começam dia 4, segunda-feira, 4 de outubro, e acaba dia 9 de outubro, sábado, às 23h59. O que eu vou fazer? Eu não vou pedir nada na semana de prova. Na semana de prova, nem aula a gente tem, para vocês poderem fazer as provas de vocês, porque são 3 horas de prova, né? Então, se você começa a prova 7 da noite, você termina 10 da noite. Então, semana que vem a gente não se encontra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês aqui as coisas que estão atrasadas para o dia 16, para dar tempo de passar as provas e vocês ainda mexer com isso. Então, presta atenção. Primeira versão, 16/10. Primeira versão do referencial teórico. Essa aqui já está atrasada. Eu vou colocar também dia 16/10. Só que agora vai fechar, não vai aceitar com atraso, certo? Então, nesse dia aqui, ele vai estar fechando. Metodologia já era para vocês terem postado. A metodologia, como eu estou ensinando hoje, vou deixar tudo para essa data. Que é onde eu fecho a nota de primeira VA.
A nota de primeira VA de vocês vai ser até essa parte aqui da metodologia e introdução que eu falei na aula passada, né? Referencial teórico não entra para a primeira VA. Mas quem estiver fazendo aí já está ótimo. 16/10. Resultados. Para. 16/10, 23/10. Essas datas que eu estou colocando são as últimas. Então, assim, não vou poder ajudar vocês, assim, colocando mais datas do que isso aqui. Então, você tem referencial teórico, resultado de discussão, que vocês vão postar no formato até dia da nossa aula, dia 27. Conclusão até dia 31/10, versão aqui de PDF, Word, plágio, banca. Então, assim, o máximo que eu consigo aqui é uns 3, 4 dias nessa versão do plágio. Então, nossas datas agora estão as últimas, eu não posso mudar mais. Como ficou? Dia 16/10, então, a metodologia. Eu estou dando 16 dias aí para vocês fazerem, para vocês poderem estudar para a prova e não atrapalhar vocês. A introdução já era para ter começado, para dia 16. O referencial teórico, que era para o dia 9 passado, está aqui também, a primeira versão dele. Certo? Deixei tudo para 16/10, a parte que vocês já estavam atrasados. Quem já fez, já posta. Certo? Quem já fez, já coloca aqui. E aí, passou a prova, dia 16/10, vocês já vão ter aí para entregar os resultados e a discussão do trabalho praticamente pronto, né? Vocês vão precisar aqui 23/10. Então, 23/10 posta resultado e posta discussão. No dia 27, aqui, vocês já postam tudo fechadinho. Resultado, discussão e tal, tudo pronto, no modelo. Ok? Então, assim, comecem a trabalhar, se organizem com as datas, porque aí vai ficar mais fácil para vocês irem postando. Então, o que eu pude ajudar, eu ajudei vocês agora. Eu recebi alguns pedidos no privado, da galera pedindo para ajuda com as datas, então tá aí. Lembra que se você está esperando seu professor corrigir, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar o que seu professor corrigiu e postar na próxima versão com a correção dele. Mas uma coisa vocês têm que lembrar, vocês têm que prestar atenção. Olha só. Posta para não ficar sem nada. Quando ele corrigir, você consegue ir lá e postar novamente. Agora, não fiquem esperando o seu professor corrigir. Tem gente que manda a introdução e para. Fica esperando o professor responder, porque senão você não dá continuidade. Não. Você mandou, agora você faz o tópico. Manda o tópico, você faz outro. Normalmente, eu esperava fazer uns 3 e mandava tudo uma vez. Para facilitar. Certo? Então, dá para a gente fazer. Carla, você perdeu a barata voando quase na minha cabeça. E eu saindo correndo. Ai, depois eu te conto. Então, olha só, pessoal. Nós vamos ter, então, todas essas partes aí das datas que eu mudei. Então, para quem não viu, depois entra lá. Todas as nossas datas posteriores agora já foram arrumadinhas para ajudar vocês. Manda o que vocês fizerem para o orientador. Espera, porque essa semana ele não vai te responder, porque está montando prova. Semana que vem é uma semana boa para o seu orientador te responder, porque a gente fica esperando os alunos perguntarem da prova, dá tempo de corrigir. Dica que eu dou, manda para o seu professor até sexta. Semana que vem eu vou colocar a vida em dia com meus TCCs, então é a semana boa.
Na outra, você não vai conseguir falar com seu orientador, que vai estar corrigindo prova. Então, aproveitem as semanas, tá? As datas e tal. Combinado? Todo mundo está entendendo? Então, hoje a gente falou sobre metodologia. Então, nós já fizemos introdução, nós já fizemos objetivo, nós já falamos sobre revisão da literatura, nós já falamos sobre... O que mais? Revisão da literatura, metodologia, citação direta e indireta. Semana que vem nós não temos aula, porque é semana de provas, vocês vão se dedicar às provas. Na outra semana a gente volta e eu vou falar sobre normas da BNT, né, para revisão, para formatação. E aí a gente depois faz a nossa correção individual, nossas orientações individuais. Falei hoje, Carla, como que é para fazer a metodologia para trabalho quantitativo. Tá certo? Eu expliquei lá quantitativo, com trabalho de campo, bonitinho. Aí, Carla, se você precisar do modelo de questionário, me pede lá no grupo que eu mando, tá bom? Um modelinho de questionário para você. Aí, depois que você aplicar, a gente pode marcar uma aula dessas para falar sobre como fazer a planilha de Excel. E corre com esse questionário, porque você tem um mês para entregar seu TCC. Para passar um questionário é quase uma semana. Quase uma semana. Para você tabular os dados, vai uns 5 dias. Para você discutir esses dados, vai uns 10. Já é o dia de você entregar. Tá muito atrasado, hein? Tá muito atrasado. Um mês aí para você aplicar, tabular no Excel e discutir é pouco. Então, bora acelerar aí para entregar esse questionário essa semana, tá bom? Pede lá no grupo que eu te mando. Era isso, pessoal, a aula de hoje. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem não nos vemos, na outra nos encontramos, tá? Quem não tiver prova no dia, aproveita para escrever TCC. Da agora para frente vai ser desse jeito. Aproveite todos os momentos para isso. Como, Letícia? Qual? Abre o áudio aí. Letícia? É que, tipo assim, eu vi na internet vídeos, sabe, explicando, ensinando como redigir. Mas ele falou assim que eu não posso pegar, por exemplo, eu li uma obra e aí eu resumi com minhas palavras e colocar porque é plágio. Eu não posso, tipo, lembrar de alguma coisa que me contaram na infância e escrever também com minhas palavras, porque vai ser plágio, porque provavelmente alguém já falou aquilo. Calma, E eu Letícia, não posso. pare por aí. Ah, Presta atenção. Opinião sua, coisa sua, isso não pode ser colocado na infância. uhum. O trabalho de vocês não é um TCC. Olha o nome do seu trabalho. É PCC. Então, o que eu ensino para você é diferente do TCC, certo? O TCC, o aluno tem 2 semestres para fazer. Ele começa com um projeto de 6 meses, depois ele faz um trabalho só de resultado de discussão em 6 meses. É uma coisa. O PCC de vocês é 4 meses para ser feito um trabalho de conclusão de curso, que é um projeto. Então, eu estou ensinando vocês a forma de citação. Eu ensinei vocês que é para vocês fazerem o trabalho de vocês de citação indireta, que você vai ler, escrever com as suas palavras e colocar o nome do autor. Então, não fica assistindo coisa que não é o trabalho de vocês. Uhum. Certo? Então, faça seguindo o que eu estou te ensinando na aula. Agora, que você não pode colocar nada que seja da sua vida, isso a gente está falando desde o primeiro dia. Tipo, após a disciplina de gestão de pessoas da professora Aline, não pode. Tudo tem que ter citação, tudo você tem que se basear em um autor, certo? Agora, se fosse TCC ou artigo, aí seria diferente. Aí você não podia nem fazer. O que eu tenho que fazer é, tipo assim, pegar uma citação e depois eu falar com minhas palavras, tipo, confirmando ela, alguma coisa assim. Ou ao contrário, eu falo alguma coisa com minhas palavras e depois coloco uma citação de um autor só para confirmar que aquilo Não. realmente é verídico.
Você assistiu a aula de citação? Eu acho que eu assisti só uma parte dela, só o começo. Pois é, por quê? Porque a citação eu ensinei vocês que vocês leem o autor original, você escreve o que ele falou sem mudar o sentido da frase. Você vai mudar o quê? Os sinônimos, você vai mudar a forma de escrever para não ser plágio, mas mesmo assim você tem que colocar o nome do autor que você se baseou. Então, você não está colocando para confirmar, você está baseando naquele autor para fazer o seu parágrafo. Entendeu? Ah, Lembra que eu sim. coloquei assim, ó, o amor é, como que foi? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, em parênteses russo, 1999. Então, esse texto foi Russo que escreveu. Eu vou fazer um discurso indireto dele. É necessário amar o seu próximo como se amanhã não existisse. Russo, tal. Então, eu me baseio naquele trabalho, mas eu não mudo o sentido da frase. Eu só mudo sinônimos e tal para não ser plágio. Entendeu? Sim, mas eu falo assim, o resto do parágrafo, por exemplo, para eu não colocar só citações. Então, eu vou ter que falar alguma coisa além de citações. Não, Letícia, seu trabalho, ele é baseado em citação. O único lugar que você coloca coisas suas é na conclusão. Seu trabalho Entendi. é um projeto de conclusão de curso. Seu trabalho não é uma tese, seu trabalho não é uma dissertação. Quando eu fiz o mestrado, eu tinha uma dissertação, aí eu tinha que complementar cada parágrafo, eu tinha que explicar tudo que o autor estava falando. Eu não estou explicando, eu só estou transcrevendo com as minhas palavras. Isso é o TCC. Ah, sim. Não, então tá muito mais fácil do que eu pensava, então. Você vai ler. Ai, gente, minha bateria está acabando e o carregador está na cadeira da barata. Então, já também é Boa 21h57. noite. Então, se acabar, vocês sabem, tá? Se acabar, vocês sabem. Então, olha só. Letícia, li, transcrevi, não tem que explicar ali. No resultados, você pode explicar algumas coisas, mas você vai explicar na conclusão. Tudo bem? Combinado? Certo? A foto lá no fundo. Então é isso, meninos. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boas provas na semana que vem. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no grupo, combinado? Se você me perguntar no privado, eu não respondo vocês na mesma hora. No grupo eu respondo. Tá bom? Beijo. Vou ali bater um raid ali na minha cozinha, porque a janela aberta, a barata entrou. E aí a gente se vê. Fiquem com Deus, tá? Boa noite.